Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu vou ler com você Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10, diz assim: Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Olha o que Paulo escreveu aqui para os Gálatas. Paulo disse que não procura a aprovação das pessoas. Aprovação é o mesmo que aceitação. Eu vou falar num termo aqui mais psicanalista, porque eu estou, cursando, já estou estagiando no meu curso de psicanálise clínica, como terapeuta. Então, aceitação. Pessoas que buscam ser aceitas são pessoas que sofreram rejeição, pessoas que sofreram abandono na infância ou em alguma fase das suas vidas. Elas foram abandonadas, elas foram rejeitadas e por isso que muitas vezes elas ficam sempre buscando ser aceitas pelos outros, fazendo coisas para mostrar que elas podem, que elas são capazes, Por quê? O porquê disso muitas vezes? Às vezes, tem pessoas que foram criadas em um ambiente onde ela ouviu a mãe muitas vezes, vou usar um exemplo, mas pode ter sido a avó, tia, enfim, elogiar sempre os outros, mas não elogiar ela. Sempre os outros eram melhores do que ela. Estas pessoas sempre vão buscar a aceitação dos outros. Ela sempre vai querer ter um carro melhor, ela sempre vai procurar se destacar, querer fazer algo para ser aceita. E isso é algo que nós precisamos tratar na nossa alma. Por isso que Paulo disse aqui: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Ele fez uma pergunta. Depois ele disse: não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Ele fez outra pergunta e deu a resposta. Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Nós precisamos entender o seguinte: quando nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, o Senhor, Ele é nosso dono. Nós nos tornamos escravos de Cristo, servos de Cristo. Então nós devemos buscar a aceitação de Deus, a aceitação do Pai, como sempre Jesus fez a vontade do Pai. Quando Jesus foi ao Getsêmani, aonde ele estava em aflição, porque ele sabia que o momento estava se aproximando, ele sabia que ele iria passar pela morte de cruz, ele chegou suando lá, suor, gotas de sangue, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, o tempo todo, ele fez a vontade do Pai. Enquanto ele esteve aqui, ele nos ensinou como agradar a Deus, como buscar a Deus, nos guardando de muitas coisas. Nos guardando de, como é que ele usou o termo ali? De os maus costumes corrompem, nos guardando de tradições, nos guardando muitas vezes de amizades que só vêm para corromper,
para dar um mau exemplo, para dar um mau conselho que não é regido pela palavra e muito menos vindo do Espírito Santo de Deus. Aonde você começar a dar ouvidos para os outros que não tem nada que vai te edificar, que vai te acrescentar, você só vai se dar mal. Então busque a aceitação de Deus. Se você sofreu com uma rejeição do pai ou da mãe na tua infância, ou sei lá, se você foi criado por alguém e foi rejeitado ou foi doado por algum motivo, você precisa entender e você precisa aceitar a paternidade de Deus. Quando as pessoas sofrem com rejeição e buscam a aprovação dos outros e não a de Deus, estas pessoas, elas correm um risco muito sério. Então você precisa buscar a paternidade de Deus. Porque quando há isso ou isso ocorreu na vida da pessoa, ela tem dificuldade de aceitar a paternidade de Deus. Ela não permite que Deus cuide dela como um verdadeiro pai, porque muitas vezes ela não teve o pai ali presente, ou ela não teve a mãe, e ela não consegue ver que o Pai Supremo nunca abandonou ela. E nós precisamos entender os motivos também. O porquê daquela rejeição, o porquê daquele abandono, o que aconteceu, para que você possa buscar ajuda e se libertar desse trauma, se libertar destas amarras que te impedem muitas vezes de crescer, de progredir, de prosperar. Tem pessoas que só fazem as coisas para agradar os outros, para buscar a aceitação dos outros. Ela não faz as coisas muitas vezes ali porque ela quer aquilo ali, não, ela faz porque ela acha, eu tenho que ter isso, eu preciso ser assim, porque senão fulano não vai gostar de mim, ciclano não vai me aceitar. Inconscientemente, ela pensa, age, ela reflete assim. E ela procede assim, sempre. Quase sempre ela ela está sempre se preocupando com os outros. Que os outros vão pensar, será que vão gostar? Será que vão me aceitar? Será? É só será a vida dela. Muitas dúvidas, muita inconstância. Então você precisa buscar a aprovação de Deus. Senhor, o que eu estou fazendo é certo? Da forma como estou agindo, está correto? Onde eu preciso mudar, Pai? Aonde eu estou errando? Você precisa conversar com o teu Pai. O teu Pai que está no céu. Aquele que nunca te abandona. Jesus disse, pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas Deus jamais esquece da gente. Deus, ele não rejeita ninguém. Ele não lança fora ninguém. Jesus disse que todo aquele que vir até ele, que ele jamais lançaria fora. As pessoas que se afastam de Deus. As pessoas que colocam barreiras. As pessoas que colocam bloqueios e que não buscam o Pai. Não abrem o coração. Muitas vezes as pessoas não buscam ajuda, não querem admitir que passaram por isso e que precisam ser libertas disso, para que ela não crie filhos em lares disfuncionais, ou até mesmo por ter sido rejeitado ou abandonado, ela sufoque aquele filho e aquela filha com uma autoproteção. Ela não vai auxiliar
aquela criança ser independente, ela vai querer que aquela criança seja uma dependente dela em todo o tempo. Ela vai ter dificuldade para quando o filho ou a filha chegar numa fase adulta e for se ter um relacionamento, querer namorar, querer sair, ela não vai aceitar. Porque muitas mães, né, e muitos pais, a gente diz assim, você não criou o teu filho para você. Nós devemos prepará-los para a vida, para o mundo, para as coisas que eles vão enfrentar. Nós não podemos colocar os nossos filhos numa redoma, mas nós precisamos ensinar eles dentro das suas limitações. Mas nós precisamos ensinar eles. Eu tenho um filho com 6 anos. Ele tem um grau de autismo, mas eu não coloco ele numa redominha. Eu e o meu esposo, nós procuramos sempre ensinar ele a ser independente. Passamos por fases para conseguir o desfraude. Tudo são fases. Para trabalhar a fala, são fases. Mas nós precisamos mostrar para ele que ele pode fazer tal coisa. Deixar ele se virar para tentar colocar uma roupa. Ensinar ele, mostrar como é. Porque se eu ficar o tempo todo fazendo as coisas por ele, ele vai sempre ser dependente. E na escola, não vai ser o tempo todo que ele vai ter alguém ali ao redor dele. Hoje eles têm uma monitora na sala de aula que cuida dele, de mais 4 colegas e ajuda a prof, auxilia ela na sala de aula com os demais. Mas vai chegar um momento em que não vai ter. E ele vai ter que saber se virar. Eu tenho que ensinar ele comer com o garfo ou usar a colher, dependendo do alimento, é a colher. Algumas coisas eu auxilio ele, mas sempre mostrando para ele que ele é capaz. Onde nós vamos, né, como meu esposo disse, temos que ensiná-lo a comer com o garfo, com a colher, porque ele gostava de pegar as coisinhas tudo com as mãos para comer. Menos o arroz, o feijão, mas essas coisas eu dava para ele. Mas a carne, uma batatinha, essas coisas ele queria sempre comer com a mãozinha. Mas nós começamos a ensiná-lo a comer com o garfo. Hoje ele come com o garfo, hoje ele come com a colherinha. Mas por quê? Nós precisamos instruí-lo. Nós precisamos ensinar, porque eu não estou com ele na escola para dar alimento na boca dele. Então, eu deixo as coisas que ele gosta de comer em potes na mesa. Ele vem e ele pega o que ele quer comer. Se ele não consegue abrir o pote, ele me traz. Caso contrário, ele se vira, abre o potinho, come. Se ele não consegue fechar completamente, que ele gosta de fechar tudo bem direitinho, ele traz para que eu feche. Mas aí ele se vira. Ele guarda o lanchinho dele na escola, nem que ele tenha que deixar o pote meio aberto, mas ele guarda. Por quê? Porque nós precisamos ensiná-los a serem independentes, ensiná-los a buscar a Deus, mostrar o caminho para os nossos filhos, a instrução, a direção, a educação. Mas nós precisamos saber que eles vão crescer, que eles vão voar, que eles vão ter uma profissão, que eles não vão ficar a vida inteira junto conosco. Então nós precisamos trabalhar isso no nosso interior. Nós precisamos trabalhar na nossa vida e entender que assim como a águia, ela larga, né, a águiazinha lá de cima e faz ela sair se debatendo até que ela aprende a voar. Aí se ela vê que ela vai cair, ela pega, leva lá no alto de novo, bota ela no ninho, depois ela vai, porque ela precisa ensinar. Ela precisa ensinar ela a voar, ela precisa ensinar ela
buscar o próprio alimento dela, porque ela não vai alimentar ela a vida toda. E assim é. Então nós precisamos entender isso, que da mesma forma Deus nos instrui, Deus nos capacita, Deus nos ensina através da sua palavra. Ele fala conosco, ele nos corrige, o Pai corrige aqueles que ele ama. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos da ajuda de Deus, até mesmo de um profissional, do psicólogo, um terapeuta, mas nós precisamos de ajuda. Por quê? Não é porque muitas pessoas estão na igreja, elas, tudo bem, tudo se fez novo, se fez, porque ela não vai mais proceder como ela procedia. Mas nós precisamos entender o seguinte: por que muitas pessoas estão sempre voltando no passado? Porque elas ainda não fizeram as pazes com ele. Porque lá no passado tem uma criança que foi ferida, tem uma criança que foi abusada, rejeitada, abandonada, espancada e por aí vai. Então, a raiz do mal quase sempre está na infância. Então nós precisamos compreender estas coisas. Nós precisamos entender que muitas vezes as pessoas estão dentro de uma igreja doentes e Deus quer curá-las emocionalmente, espiritualmente. Deus quer curar a alma. Deus quer curar o corpo. Porque se a alma está ferida, o corpo está ferido. Quantas pessoas estão doentes porque tem muita mágoa retida, tem muita frustração, tem muita decepção. Muitas pessoas vivem amarguradas porque não conseguiram superar a dor de uma rejeição, a dor de um abandono, a dor de um luto. E o luto muitas vezes não é só da perda de um ente querido, é o término de um casamento, é o término de um relacionamento que ela ainda não superou. Então são muitas coisas que nós precisamos curar, fazer as pazes com o nosso passado e não olhar mais para ele, mas tirar lições de lá para poder ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor, porque no momento em que você superar tudo isso, todos esses traumas, você vai conseguir ressignificar a tua vida, a tua história, e você vai olhar para lá, para trás, e você vai dizer: nossa, eu sobrevivi, eu passei por tudo isso. E você vai poder ajudar outra pessoa. Você já parou para pensar que de repente você já superou uma rejeição, uma depressão, e da forma como você saiu, você vai poder ajudar outra pessoa. Você vai poder dizer para ela e dizer: eu também já passei por isso, mas eu superei de tal forma. Então é a isso que você deve fazer. Não busque aceitação dos outros, busque aceitação do teu Pai. Busque a aceitação de Deus. Fale com Ele. Tudo que tem no teu coração, coloca para Ele: Pai, eu passei por isso, eu sofri muito, mas eu quero que essas feridas sejam curadas, que elas sejam tratadas. De repente só criou uma casca, mas embaixo ela está verde, né? Como as pessoas costumavam dizer antigamente. Precisa tirar aquela casca e curar aquela ferida que está ali embaixo, tratar ela, para que você possa viver uma vida, e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Não se esqueça que Deus te ama, que Jesus te ama incondicionalmente. O amor de Deus nos constrange
Porque quando eu olho da onde Deus me tirou, da onde Jesus me resgatou e onde eu estou hoje, quem eu sou, quem eu serei amanhã, tudo eu devo a Ele. Porque Ele me amou primeiro, Ele me tirou lá das trevas aonde eu estava e me trouxe para cá. Deus me trouxe para o reino do Filho do seu amor e para a sua maravilhosa luz. Jesus morreu por mim e morreu por você. É a aceitação deles que nós temos que buscar, não dos outros, que nos feriram, que nos magoaram, que rejeitaram, que abandonaram, enfim. Busque a aceitação dele. Supere os teus traumas, cure a tua alma, para que tudo vá bem, para que você viva o melhor que Deus tem para a tua vida. Então, busque a aceitação do Pai. Guarda esta palavra, eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, curadas, que elas estejam as suas vidas transformadas verdadeiramente, Pai. Que elas possam fazer as pazes com o seu passado, se unirem contigo, terem paz verdadeiramente, Pai, poder olhar para trás e dizer: eu venci, porque Jesus me resgatou. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus. E se você gostou, se esta palavra veio para edificar a tua vida, curta, compartilhe ela com aquela pessoa que você precisa e passe para frente, para alguém que está precisando de ajuda. Passe para essa pessoa também. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.